Olá, turma. Bom dia. Vamos a mais uma aula de estrutura e análise de projetos. Hoje nós vamos falar do gerenciamento de riscos e também do gerenciamento das aquisições. Em primeira mão, o que vem a ser um risco? O risco é algum evento, alguma atitude que pode acontecer e pode ocorrer, que pode modificar a nossa estrutura de evento, o nosso projeto. Nessa modificação, ele pode ter algum efeito positivo ou negativo. O evento positivo, ele vem acrescentar algo, né, inovador que possa melhorar o nosso evento. E o evento negativo é aquele que pode até impedir com que esse evento aconteça. Então, vamos estar aí gerenciando essa categoria de riscos e fazendo com que tudo ocorra perfeitamente em nosso projeto. Tá? Então, vamos compartilhar a tela e iniciar a nossa aula de estrutura e análise de projetos. Na categoria, tá? Nós estamos aqui no quarto módulo, essa transparência aqui está colocando que está no terceiro, não é terceiro, é no quarto. O terceiro nós fizemos a análise financeira, né? Temos mais aqui para acertar. É a nossa segunda apresentação do módulo quarto. E vamos fazer em tela cheia. Tá, então, nós estamos na construção do Rock in Rio. Somos gestores desse projeto de construção do Rock in Rio. Nessa aula de hoje, como eu falei para vocês, nós vamos avaliar riscos e administrar aquisições. Como o próprio nome diz, riscos ou incertezas, nós precisamos conhecê-los. E para conhecê-los, você vai ter um trabalhinho especial em estar reconhecendo, em chamar pessoas que tenham habilidade, que já tenham conhecimento, que já tenham experiência em cada uma das áreas do nosso projeto. E assim identificando a probabilidade de que ocorram e, se ocorrer, qual o dano que pode acontecer ou qual o benefício que possa causar. Dessa forma, o PMI, né, que é o nosso guia de projeto, ele estruturou essa análise do risco da seguinte forma: em planejar, né, em uma análise qualitativa, em análise quantitativa, e aí ver a classificação desse risco, se é alto, médio ou baixo, né, qual que é a importância dele no nosso evento, e planejar uma resposta para ele. Se isso acontecer, o que eu vou fazer? Né? Monitorar para que ele não ocorra ou para que aconteça, vai depender da qualidade do risco que nós queremos. E, enfim, controlá-lo. Nessa sequência, nós vamos ver detalhado cada uma dessas partes. Ah, professora, mas vamos falar também de aquisições, certo? As aquisições tem esse nome, poderia chamar, olha, setor de compras, né? De negociação, setor comercial. Mas quando a gente fala aquisições, não envolve apenas compra. Não necessariamente eu preciso comprar uma máquina pesada e grande para que eu coloque para trabalhar alguns minutos dentro do meu projeto. Eu posso alugar, eu posso pedir emprestado, né? Eu posso fazer um contrato de locação, eu posso terceirizar o serviço e assim por diante. Então, aquisições é a palavra que abrange não só eu ter o material à minha disposição, mas todas as formas com que eu vou tê-lo à disposição do projeto. Na sequência,
vamos situar aonde está essa nossa área comentada hoje. Na aula passada, nós falamos de qualidade, né, e de recursos humanos. Competências, tudo que envolve esses dois setores. Hoje nós vamos falar da área que está em vermelho no nosso guia de áreas, né, na nossa áreas de gestão de projetos, e para finalizar falaremos de sustentabilidade, não na aula de hoje. Sustentabilidade, portfólio, maneira de organização de projetos, etc. Então nós estamos aqui, olha, dentro do ciclo, partes interessadas, integração, risco, tá? Que envolvendo a qualidade no centro, tá? E aqui a gente pensa na seguinte forma: riscos. Risco, né? Tem empresários que eles têm uma certa aptidão ou apetite, que eles gostam de correr risco. Normalmente, quem corre mais risco ganha mais, não é? Então, o risco de você fazer uma tarefa e dar certo, o risco de você emprestar um dinheiro e depois não receber de novo, né? O risco de você colocar numa bolsa e ações que você escolher despencar, tudo é um risco. Então, se eu não quero correr risco na área financeira, o que eu faço? Eu coloco o dinheiro numa poupança, num investimento mais conservador. E assim é a intenção das partes interessadas em ter esse apetite por riscos. Eu gosto de riscos aonde eu vou ganhar mais. Se eu correr um certo risco, fica mais emocionante. Então, tem esse lance em que, em primeira mão, nós precisamos conhecer como é que eu vou trabalhar com essa parte interessada e que vai nos oferecer direcionamento do que eu vou tentar evitar, esforço para que aconteça, modificar a situação ou qual atitude eu devo tomar. Tudo isso em relação ao risco, se eu vou correr ou se eu não vou correr. Quem vai ditar a regra? As partes interessadas. Da mesma forma que ditou a regra para dizer o sonho, a necessidade, né, estabelecer os objetivos do projeto, estabelecer o nível de qualidade e tal. Então, de posse dessa documentação, que é a estrutura analítica do projeto, nós temos como avaliar cada partezinha desse projeto e viu em cada parte o que pode acontecer, o que não, assim, qual a probabilidade que isso ocorra ou não. Então, na área de gestão de riscos, nós estamos aqui numa partezinha final, gerenciamento de projetos, vamos ver gestão de risco, gestão de aquisições e gestão de sustentabilidade. Nesse compartilhamento, eu vou mostrar para vocês aqui assim, como o guia PMBOK, né, que é a nossa cartilha de gerenciamento de projetos, ele faz um comentário sobre o risco. Então, ele fala que aqui está na tela, você já tem esse material no AVA, quem quiser ler está na página 395, tá? E aqui tem o início explicando do porquê a gente gerenciar risco. O gerenciamento de risco, ele implica, né, na condução de um planejamento de identificação e análise, tá, das respostas e das implementações e dos monitoramento do risco de cada um dos projetos. Tá? O gerenciamento de risco, ele pode aumentar a probabilidade de que o evento positivo aconteça, como ele pode diminuir essa probabilidade ou mitigar os erros ou os riscos negativos
que aí ele diminui o risco negativo, melhora o risco positivo, ele vai otimizar as chances de que o projeto dê certo. Então, em primeira mão, planejar o gerenciamento de risco conduz na atividade da gente olhar lá na EAP, né, na estrutura analítica do projeto, e ver cada uma das partes que está acontecendo. Vou conduzir a essa equipe responsável de cada parte para que ele identifique o que pode dar certo, o que pode dar errado, o que pode estar acontecendo ali. Então, o primeiro é estar identificando esses riscos, né? Fazer um planejamento de gestão de risco, e assim nós teremos uma maneira, vamos dizer assim, aqui no preto, no branco, no papel, uma maneira de estar identificando onde eu posso estar correndo, né, esses riscos, e que possa estar eliminando, administrando, evitando e assim por diante. Para a gente melhorar, olha, são tantos riscos, disso dá certo, daquilo não dá certo, olha, a roda gigante pode não ter conexão com energia, ela pode parar, né? O palco pode não ter iluminação, né? O nosso gramado pode não ter vingado, ou os banheiros podem não ter água. E aí, o que eu vou fazer em cada uma dessas situações? Aí a gente começa a analisar a qualidade e o que vai representar financeiramente se esse risco ocorrer. Aí a gente, nessa análise qualitativa, a gente vê a qualidade, ou seja, a probabilidade, né, de isso acontecer, né, e qual o impacto que isso vai causar no nosso evento. Esse impacto, ele vai ter um custo financeiro, aí quantitativo. Então, a gente vai começar a colocar número e quantificar e qualificar a necessidade. Com essas duas análises, nós vamos ver quais são os principais pontos críticos que nós teremos que seguir, né? Que nós teremos que estar resolvendo de problema. O que eu vou resolver? Tudo? Não, nem tanto. Vamos pelo mais importante, pelo mais necessário, aquele que tem um alto risco. Bom, qualifiquei, quantifiquei, vou então colocar o meu plano de ação para dar as respostas a esse risco, que são as alternativas, as estratégias, as ações em que eu posso estar identificando, melhorando, eliminando, né, esses riscos. Tá? Aí eu vou implementar e vou monitorar se ele está acontecendo ou não dessa forma. Então, aqui tem passo a passo de como a gente está monitorando e gerenciando o risco do projeto. Tá? Bom, nesse sentido, o que é um risco individual? É um evento ou uma condição incerta que pode ocorrer ou provavelmente ocorrerá e que terá um efeito positivo ou negativo em algum dos objetivos do projeto. Então, para cada objetivo do projeto, pode ter um evento desse que aconteça, né, ou não aconteça, ou que tenha probabilidade de ocorrer. E o risco geral do projeto é aquele risco de incerteza no qual o projeto todo, tá, decorre de todas as fontes de incertezas e riscos, né, interno, incluindo os riscos individuais, representando a exposição, né, das partes interessadas às implicações e variações do resultado do projeto. Então, o projeto como um todo, olha, se eu não tiver o alvará do bombeiro, eu não vou poder abrir o meu Rock in Rio. Então, esse é um risco geral. Se o evento não ocorrer, as partes interessadas gastaram e não vão poder abrir, e o que vai acontecer? Vai ter
prejuízo no projeto, tá? Então, essa análise de riscos individuais e riscos gerais. Mas acontece que existe também riscos que não estão no nosso controle. A parte da licença ambiental, da autorização para que a gente possa funcionar, isso eu posso consertar. Eu posso refazer aquilo que não está me dando a autorização, que me está impedindo de fazer essa autorização, e nesse sentido eu consigo, então, obter essa certificação para abrir o evento. Agora, uma catástrofe, um vendaval que aconteceu na véspera da abertura do Rock in Rio. Eu não posso controlar, porque é um evento externo ao projeto, né? É uma condição climática que pode acontecer ou não. Tem regiões que é com mais frequências, tem regiões que nem tanto é frequente. Então, aí a gente precisa estudar a natureza desse risco, essa probabilidade, e ver se o risco, a gente pode ter alguma proteção, alguma forma de evitar, ou não, né? Então, e riscos internos inerentes ao projeto, eu consigo controlá-lo. Riscos externos ao projeto, eu não consigo contornar, mas posso ter um plano de contingência para me adaptar ao risco, tá? Então, existe essa forma de estar resolvendo problemas dentro do gerenciamento de risco. Vamos lá, acho que já dá para a gente falar um pouquinho mais da situação do Rock in Rio. Nessa condição do Rock in Rio, não é esse aqui? Sim. Equipamentos, tal, gestão de risco, tal. Vamos voltar à nossa situação problema, que daí eu posso explicar mais detalhadamente com um exemplo aquilo que nós acabamos de ver no PMBOK. Como gerente de projetos da infraestrutura do Rock in Rio, a ser realizado no próximo ano, você será convidado a estudar o plano de riscos, né? Estudar, analisar, implementar, né? A análise de contrato e, como parte do plano de aquisições, tá? A sustentabilidade e o mapa estratégico. Então, você está na parte final para concretizar a entrega do seu projeto. Então, análise de risco, análise de contrato que envolve a gestão de aquisições, análise desse plano, né, de aquisições e contratações, né, vamos dizer assim, e viabilização do projeto, e também da sustentabilidade dele. Então, faltando para concluir essas últimas partes. Como gerente do Rock in Rio, você já possui o escopo do projeto, já possui o plano de qualidade. Olha, eu quero tais objetivos que tenham tais características, né? E agora você vai precisar fazer um plano de risco, mas você vai olhar no material que já foi confeccionado, tá? Como funciona o gerenciamento de risco? Planejar o risco, né? Primeiro identificar, realizar a análise quantitativa e qualitativa, planejar as respostas para esses riscos, monitorar se eu vou estar preparado ou não para atender esse risco e controlar o risco. Tá? Então, o que seria um risco no projeto? O risco vem da palavra risco, italiano riscare, que significa ousar. Bom, um breakzinho aqui. Quando eu falei para vocês que a parte desinteressada pode ter um apetite sobre o risco, é esse lance que chama do riscare, de ousar. Eu ouso correr um risco, mas eu estou consciente desse risco, mas como dá adrenalina, como eu gosto e como vai melhorar o meu bolso, eu vou correr.
entendeu? Então, nessa parte, eu vou ter um risco que pode me trazer um benefício. Ou ainda, eu vou correr esse risco porque eu sei que a probabilidade dele ocorrer é mínima. Aí vem a palavrinha do latim, risico, ou risco, né? O que traduz o sentido de incerteza. Então, ousar no italiano e incerteza do latim. Então, risco é um evento, uma condição, tá, incerta, a qual se pode ocorrer algum efeito positivo, né, ou negativo no projeto. Se ele acontecer, ele pode ajudar o meu projeto a alçar mais, né, mais e mais, ganhar mais, ou ele pode estragar com o meu projeto, né? Bom, então o risco interno, nós vemos lá no PMBOK, está ligado aos processos e desenvolvimento do empreendimento. Também vamos dizer assim, ali eu posso controlar o que está dentro do projeto. Externos são aqueles que se encontram fora do controle dos líderes do projeto, mas que podem ser previstos por nós, gestores do projeto, tais como alteração de taxa de câmbio, inflação, impactos ambientais, né? Legislação de funcionamento, tá? Então, vamos ver, olha, eu contratei a Lady Gaga, e o que vai acontecer? Se eu não colocar um seguro de hedging nesse contrato e o dólar disparar, eu tenho que estar pronto para aceitar esse crescimento de orçamento, né? O aumento do custo se o câmbio sofrer uma alteração. Assim, nesse sentido, nós também vemos que esse evento que aconteceu, essa guerra iniciada da Rússia com a Ucrânia, olha, todo mundo já tem bolsas caindo, né? Aumento de inflação, vai aumentar alguns produtos que eles são produtores, né? Então, é um risco, é uma incerteza, ninguém sabia, estava lá, pronta, preparada a Rússia para dar o bote, mas será que vai? Será que não vai? E foi. A nossa bolsa sentiu, o dólar também vai ter sua inflação e vai ter um monte de, vamos dizer assim, de complicações na economia mundial. Bom, o que vem a ser a probabilidade de ocorrer? Tá? Probabilidade de ocorrência, né, é a chance do risco realmente ocorrer ao longo do projeto. Tá? Você tem uma moeda, você joga para cima, você tem um lado cara e tem um lado coroa. Qual que vai cair? Né? Qual a probabilidade na hora que você pegar essa moeda no chão dela estar com cara ou estar com coroa? Eu coloquei aqui, ó, 50% para que você é a chance desse evento acontecer ou não. Tá? Então, 50% dessa moeda pode acontecer com cara ou pode acontecer com coroa. Então, a gente parte desse princípio. 50% eu controlo, os outros 50% é externo e vamos administrar essa ocorrência. Tá? Bom, se eu tenho uma chance disso acontecer, qual é o impacto dessa ocorrência, desse evento, né, no meu projeto? Ele, como eu falei anteriormente, ele pode ser positivo ou negativo, né? Então, vamos avaliar cada uma dessas necessidades de acontecer. Para avaliar isso, vamos estar estipulando aqui o nosso cronograma de implantação de plano de risco. Então, primeiro de tudo, planejar, olhar lá na EAP, no escopo, né? E identificar em cada partezinha os riscos que pode estar acontecendo. Então, o segundo ponto é identificação. O terceiro ponto é a análise qualitativa desse risco,
né? Qual a probabilidade desse risco ocorrer, qual é o impacto se ele acontecer, eu vou conseguir ou não abrir o Rock in Rio, né? Aí o quanto vai custar para mim se o portão não abrir, né? Se a roda gigante quebrar, se tiver um acidente na roda gigante, quanto vai impactar para mim nesse evento ali. E aí vamos planejar a resposta, né? E depois controlar esse risco. Bom, se eu fizer um bom seguro, se a roda gigante quebrar ou acontecer alguma coisa, o seguro vai cobrir. Então, eu posso terceirizar esse risco, né? Então, quando a gente faz assim, nessa transparência, analisando só os temas de projetos e riscos em projetos, o que pode acontecer, tudo que a gente pode estar tratando. Então, viver já é um risco, né? Então, morrer é inexplicável, né? Você pode já ter uma doença que vai morrer amanhã, e aí esse lance de você tratar, se cuidar, né, exercitar e tal, pode durar anos e anos e você conviver com essa doença. Como você pode ter um acidente e morrer amanhã, ou então uma parada cardíaca e não sobreviver a ela. Então, para tudo, nós corremos risco. Na vida da gente é um risco, né, viver. Então, fazendo uma análise de todas as palavras sobre esse material de projetos, de como gerenciar e as atividades, né, nós aplicamos uma técnica chamada Word Cloud. Word Cloud é palavras e nuvem. Então, nuvem de palavras. Nessa nuvem de palavras, a que aparece em maior destaque é a que é mais frequente. Então, o risco, né? Risk aqui, ela está em destaque. A segunda maior palavra em todo o material de projeto é gerenciamento. E nessa sequência de gerenciamento, nós temos planejamento, os impactos, tá? As regras, a padronização, os nossos recursos, as prioridades, o contexto, né? Os negócios, o comércio, aí vem o controle, a identificação do risco, a probabilidade dele ocorrer, o custo que pode acontecer, né? Então, aqui nós temos todas as palavrinhas que têm maior impacto. E eu chamei atenção para isso, que mesmo falando em projetos, a primeira coisa que vem, a palavra mais, né, é gestão e risco. Olha como é importante você estar sempre antenado para aquilo que pode acontecer ou não. Então, planejando, né, a resposta ao risco. Como que a gente vai responder a esse risco, a essa probabilidade? Então, ele é um processo de desenvolvimento de opções, ou seja, de ações, para aumentar as chances de que as chances de risco com impactos positivos, né, e diminuir as chances de risco com impacto negativo. Então, essas respostas podem ser assim, olha, separados em pontos positivos, pontos negativos. Muito estranho a gente falar que pontos positivos pode ser benéfico, né? Mas pensa bem, se a gente está analisando o Rock in Rio no Rio de Janeiro e o Rock in Rio numa cidade do interior, a cidade do interior normalmente tem aquela cultura tradicional das rendeiras, das bordadeiras, quem faz rede, quem faz, igual na nossa cidade, alguns artesanatos, viola de coxo, etc. Bom, então essa parte artesanal, se eu vou atrair para a cidade do interior uma série de pessoas, um público enorme, então
eu posso aproveitar aquilo que tem dentro do nosso Rock in Rio, ali assim, já está trazendo, e oferecer para esse pessoal, né, do artesanato, né, que possa estar aproveitando esse público que vem para cá. E nessa situação, ou eu ponho vamos dizer assim, um quiosque, uma lojinha só de produtos regionais, ou a própria rendeira, né? Põe lá na abertura, na porta do evento, e põe uma banquinha para poder estar se situando e resolvendo o seu ganha-pão, o seu dia a dia. Bom, então, uma atitude do ponto positivo é aproveitar. Vem muita gente para cá. Então, vamos explorar esse pessoal que vem. Vamos aproveitar essa situação, aproveitar essa demanda, e aí fazemos alguma modificação nos planos do projeto para fazer com que o evento, né, o que esse evento realmente aconteça e que tenha certeza que ele aconteça. Então, se eu sei que pode acontecer, então vou trabalhar para que sim, que aconteça. Então, vou explorar melhor esse evento, né? Assim, eu aproveitando que vai vir muita gente, que vai ter uma grande demanda, vamos, por que não pôr a loja lá dentro do evento, cobrar um aluguelzinho e ter uma renda extra e a economia da cidade melhorar, tá? Bom, olha, se eu não puder fazer essa exploração e eu mesmo assumir esse risco positivo e incentivar para que ele aconteça, então eu vou dividir esse risco positivo, vou compartilhar, né? Então, se eu vou compartilhar, eu posso colocar um terceiro, né, que tenha melhor jeito, né, para administrar esse risco e repartir os lucros, né? Então, ele desenvolve, né, uma maneira de dividir ou de ceder parte dos benefícios do risco a um terceiro que tenha melhor oportunidade para estar explorando. Ainda posso melhorar esse risco. Para melhorar, é uma resposta a esse risco em que eu aumento a probabilidade desse impacto de risco. Ou seja, eu posso fazer algo e aproveitar mais ainda essa situação. Ou, simplesmente, eu posso reagir com uma resposta de aceitação. Essa aceitação é simplesmente assim, pode acontecer? Ótimo, tá bom, mas não vou fazer nada, não vou fazer um esforço para explorar, nem vou compartilhar, nem vou melhorar, né? Eu simplesmente não tomarei atitude, tá? Eu desejo que ele aconteça, mas não vou medir esforço. Esses são as quatro respostas. Tem mais, professora? Tem, pode ter algumas outras respostas, são as mais utilizadas. Bom, agora para os riscos negativos, nós temos outras atitudes, que são eliminar, transferir, mitigar ou aceitar. Tá? Como no risco positivo a aceitação é a não tomada de atitude, no risco negativo também. É a aceitação que não serão tomadas ações, né? Geralmente, acontece com riscos com baixa probabilidade ou com baixo impacto. Dessa forma, eu simplesmente estou aceitando que ele vai ocorrer, não vou cruzar meus braços, não vou fazer nada e vou rezar para ele não acontecer, só isso, né? Se ele vai me dar um impacto pequeno, baixo, então eu posso correr esse risco. Bom, mas se for um risco com alta prioridade, né, com impacto elevado, uma probabilidade considerada de ocorrer, nós temos que eliminar.
Tá? Já pensou que feio falar assim, olha, a senhora caiu da roda gigante porque não tinha cinto, né? Aí nós precisamos alterar o plano do projeto e eliminar essa ameaça. Como que eu posso estar eliminando essa ameaça? Para que na roda gigante não tenha problema. Eu posso colocar segurança ali na entrada da roda gigante, que teste se a pessoa sentou direitinho, se a pessoa está usando o cinto, vai lá, aperta o cinto, se ela tem ali um equipamento de segurança, uma trava, sabe? Então, com essa atitude de eliminação, eu coloco o cinto, a trava e o segurança para certificar que cada pessoa que entrou ali realmente vai estar segura para não cair, né? Então, se ela parar, a pessoa vai estar segura e não vai ter esse evento acontecendo da pessoa cair do banquinho da roda gigante. Bom, a segunda resposta desse risco negativo é a transferência. Na transferência, eu vou repassar os impactos negativos da ameaça para um terceiro. Com o quê? Exemplo, a contratação de um seguro que fica o terceiro responsável por arcar com os danos daquele sinistro. Tá? Então, essa transferência, eu posso, na variação cambial, contratar um hedge, que é um seguro cambial, para que eu não tenha... se o dólar subir acima disso, eu vou pagar o aumento para a Lady Gaga até X situação. Né? Transferir para a seguradora se tiver algum pegar fogo, algum sinistro, a seguradora vai cobrir os danos causados por esse evento. E assim por diante, eu ponho uma outra pessoa para assumir no meu lugar aquilo que... né? Mas qualquer seguradora vai fazer um contrato de seguro para uma residência. O banco vai ver, fazer a vistoria. Será que a parte elétrica está tudo ok? Será que está tudo beleza? Então, mesmo o segurador vai querer ter umas certas garantias que a probabilidade desse risco seja mínima, tá? E a resposta ao risco negativo de mitigação. Mitigação é o trabalho de reduzir a probabilidade ou o impacto daquele risco. Mitigar, olha, eu vou mitigar a sustentabilidade, eu vou procurar com que tenha mais árvores, plantar reflorestamento, eu vou procurar fazer limpezas no rio, não jogar lixo no rio e assim por diante. Eu vou estar evitando que esse risco aconteça, esse impacto atrapalhe a sustentabilidade. Tá? Bom, então, resolvendo a nossa etapa aqui do gerenciamento de risco, o primeiro passo, realizar, bom, já identificamos, já vimos as respostas, né? Agora nós vamos aos passos da análise qualitativa e quantitativa, com base na probabilidade do risco acontecer. Vamos verificar também os valores e priorizar do maior para o menor risco. Calcular o impacto do risco e as ações de resposta a esse risco. Bom, então aqui está uma planilha de classificação qualitativa. Então, o primeiro risco que pode acontecer, a montagem do palco não ficar pronta. Se esse risco não acontecer, se esse risco, né, vamos dizer, se o palco não ficar pronto, qual que é a probabilidade? Ó, a equipe lá trabalhando, esforçando, tá? Fala assim, olha, eu acho que a probabilidade desse evento acontecer é de 20%. Então, aqui 0,20. Olha, 20% de todo o nosso esforço, mas nós vamos trabalhar para que não ocorra, tá? Qual é o impacto do palco
não ficar pronto no evento. Bom, o palco, tá? O impacto dele não ficar pronto, né, é 90%, ele é super alto. Por quê? Porque o palco é o que chama a atenção das pessoas. Aí, podemos ter assim, alternativas. Ah, não ficou pronto, então eu vou usar o palco reserva ali, o segundo palco. Eu só não vou ter, de repente, a concha acústica, que vai dar um efeito melhorado nessa situação, né? Então, a montagem do palco, ela pode ter um impacto muito grande, mas ela vai ser, a equipe toda está se empenhando e no máximo 20% de probabilidade de acontecer. Então, 20% vezes 0,90%, eu vou ter 18, tá? 0,18, que é a probabilidade versus o impacto. Então, eu tenho uma prioridade baixa, porque aqui foi estabelecido o parâmetro, olha, de entre maior que 55, né? Maior que 50% de chance é alto. Médio está entre 23 e 55, e abaixo de 23% é baixo. Então, aqui, 18% de probabilidade de acontecer está dentro do parâmetro baixo. No PMBOK, vocês vão ver que essa medida classificatória não tem só 3 partes, alta, média e baixa. Ela tem, da baixa, 3 tipos, classificando aí do tipo de baixa, da média também mais uns 3 tipos, então vai ter umas 9 classificações. Nesse sentido, você pode estar, vamos dizer assim, separando ainda e dividindo em categorias, né? Em quantidade, não só nessas 3 categorias aqui de média, baixa e alta. Bom, o segundo risco, né, de coisa que pode acontecer, a iluminação do parque falhar por motivos técnicos. Se a gente não tiver iluminação, vamos fazer um plano B. Esse plano B é a iluminação principal, mas eu posso ter uma iluminação de emergência. Lâmpadas ligadas a um gerador, né? É claro que não vai ser aquela iluminação geral, né? Você está preparando aí por um backup, uma coisa assim de ocorrência, em que você pode monitorar essa falha. Aí, alguns minutos, vai lá, conserta. Então, o povo vai ficar numa penumbra, mas não vai ficar sem luz, tá? Então, qual é a probabilidade? A equipe da técnica de montagem da iluminação vai dizer, olha, é 30% de probabilidade de ter alguma falha. E qual que é o impacto dessa situação, desse evento? A equipe diz, olha, esse impacto ele está de médio para alto, né? Ele está alto, 70% de probabilidade de ocorrer, mas como ele é baixa probabilidade, então ele ficou em 0,21 ou 21%. Então ainda é baixa prioridade. E o bombeiro de não aprovar o plano de segurança, probabilidade 20%, mas o impacto é alto, só não colocou 100% aqui, mas é quase 100%, é 90 e poucos por cento de impacto. Ué, se não aprovar, não tem evento. Se não tem evento, não tem ganho. E o que eu gastei para deixar tudo pronto? Então, vamos correr atrás, consertar essa situação, né? Mas ela foi considerada como baixa porque é um risco interno e é monitorável. Eu posso correr atrás para não ter problema. Outro evento. Haver feridos ou pessoa passando mal no evento. Ah, com certeza. Todo evento tem o bêbado, tem briga, né? Tem quem teve as dores de barriga, que comeu mal, né? Tem gente que foi soqueado, pisado, né? O sapato não estava adequado, né? Então teve problema, deu um ataque no coração. Então, pessoas passando mal,
70% de probabilidade de ocorrer, né? Eu até colocaria um pouquinho mais. E nesse 70% de probabilidade, qual que é o impacto? Olha, não é todo mundo que vai passar o mesmo mal. Então, eu vou fazer um bom plano de emergência, aonde eu coloco ambulância, né, o posto de saúde que vai ter lá dentro, as enfermeiras, médico, tudo, para que, se acontecer uma emergência gravíssima, uma parada cardíaca, leve imediatamente para o hospital. E se acontecer alguém passando mal, que eu tenha ali a medicação adequada para aqueles, né? Então, uma enfermaria vai dar essa estrutura. Então, o impacto não vai ser tão grande, né? Mas é um evento com uma probabilidade muito alta de acontecer. Um impacto versus a probabilidade deu 0,28. 0,28 está acima do 0,23. Então, é médio, a prioridade é média. Vamos ver se tem mais alguma aqui, acidente na roda gigante. Eu até comentei esse problema. Então, 30% de probabilidade com 90% de impacto. Vejam bem, ninguém quer ter a notícia, olha, aconteceu um acidente ali no parque de diversões e esse acidente foi uma catástrofe. Então, prioridade média, tá? Olhando esses 5 riscos, agora nós vamos colocar valores para esses riscos. Então, pegamos a probabilidade de acontecer e, se acontecer, quanto de valor está envolvido naquele setor, né? Então, a montagem do palco, 12 mil, tem chance de 20% de acontecer. Então, eu vou gastar, né, 2.400, tá? Em valor para poder fazer com que esse evento, né, consertar esse evento. Ô, Milena, bom dia! A professora está dando aula sozinha hoje, né? Ninguém quis assistir minha aula hoje, mas vai ficar gravada, tá? Olha, na iluminação do parque, eu tenho 30% de probabilidade de que ocorra. E o valor envolvido, esse custo, né, esse valor relacionado a essa probabilidade, eu multiplico 0,30 de 6.500, vou ter 1.950. Aqui em cima foi da mesma forma, 0,20 de 12, 2.400. Então, o VE é o valor relacionado. O P é a probabilidade. Aí, com relação ao nível desse custo, é que eu vou identificar se a prioridade é alta, média ou baixa. Já com impacto e probabilidade, eu também meço. Com base nessas duas medidas, é que eu vou tomar a resposta, a atitude para consertar, eliminar, aproveitar, modificar, explorar ou simplesmente aceitar o risco, tá? Ali do bombeiro já ficou baixa, né? Dos feridos, né? Eu tenho aqui um valor significativo, porque a probabilidade de ocorrência é alta, né? E na roda gigante, há um acidente na roda gigante, ali tinha dado média, né? E agora com os valores, é claro, uma indenização por um acidente, alguma coisa assim, fica muito alta, né? Bom, vamos concluir essa parte dos riscos. Se eu já sei quais são os médios, quais são os baixos, eu vou pegar aquele que tem, primeiro, um alto impacto. Então, esse impacto muito elevado, para tentar corrigir, eu vou colocar aqui segurança, que ajuda as pessoas a entrarem na roda gigante e a usarem cinto de segurança antes da roda gigante funcionar. Eu vou fazer um monitoramento por câmeras, tá? E a possibilidade de controle de paradas emergenciais. Se acontecer alguma coisa, eu paro. Né? Então, esse controle por câmera vai facilitar se foi negligência do equipamento,
né? No caso, se é responsabilidade nossa, ou se o cara que se jogar lá de cima da roda gigante e causar o acidente, né? Então, aqui vai nos garantir o nosso direito e a nossa segurança, que a gente está fazendo tudo de bom, tudo para dar certo. Tá? O risco 1, que ele tem um médio impacto, a probabilidade é baixa, mas se isso ocorrer, os aparelhos estão ligados ao palco reserva, que conta apenas com a base mais alta e iluminação, sem o efeito da concha acústica. Lembra que eu falei para vocês? Olha, se o palco, né, principal der problema, eu tenho um palco reserva lá que eu faço uma mudança estratégica de última hora. Então, eu já fiz a probabilidade, eu já fiz a resposta desse evento. E o impacto, né, do risco 4, que é o ponto de monitoramento por câmeras, né, placas indicadas no caminho da enfermaria e ambulância em locais estratégicos. Esse médio impacto, aqui nós estamos falando do risco 4, é o risco de ter gente passando mal ali no evento. Então, o monitoramento de câmera, tem uma briga? Então, já vamos tentar conciliar essa brigazinha aí, tá? Então, aqui está a nossa resposta. Vou interromper um pouquinho o compartilhamento e vamos conversar aqui com Milena. Tudo bem, Milena? Então, pessoal, vamos compartilhar novamente, dar sequência, que agora nós vamos falar de gestão de aquisições. Na gestão de aquisições, não quer passar, passou. Na gestão de aquisições, como eu falei no início da nossa aula, que seria o nosso segundo tema de hoje, nós vamos ter aqui análise de contratos, trato com fornecedores, aquisições, compras, aluguéis, né, empréstimos, né, e assim por diante, auxílio, né, da prefeitura, caminhões-pipa, etc. Então, a gestão de aquisições é a viabilização de tudo que a gente precisa para o Rock in Rio funcionar. Então, como gerente de projetos do Rock in Rio, nós vamos ter um problema. Esse problema é o seguinte: quando nós fazemos a contratação da equipe que vai fazer o Palco Mundo, vamos lá, a gente contrata esse pessoal, eles têm a responsabilidade e, ao mesmo tempo, eles podem ter, assim, um incentivo se você concluir antes do prazo, ou se você gastar menos na obra. Então, esse contrato, né, esse trato com o fornecedor, né, tem que estar bem registrado, bem explicadinho, porque ele tem que cumprir, antecipar cronograma e redução de custos. Aí ele ganha uma bonificação, um incentivo. Isso se chama remuneração, né, monitorada por incentivos, tá? Então, o caso em questão, para a gente analisar, primeiro passo é olhar o acordo que foi feito, monitorar a ocorrência e entrega do serviço e administrar o problema. O que aconteceu? Esse fornecedor não fez tudo o que precisava, mas ele queria ganhar a bonificação. Então, o piso de madeira não foi revestido, né? As cores da iluminação não estão conforme o plano do especialista e o centro do palco tem problema. Como que eu vou garantir que o artista vai se exibir e ele pode levar um escorregão e põe tudo a perder, né? Então, como o gerente de projetos ali, que tá resolvendo, está gerenciando a aquisição, o fornecedor contratado, tá? Na pressa de receber a bonificação, ele
entregou sem tudo pronto, tá? Ele não fez tudo o que precisava. O piso de madeira não foi revestido, as cores da iluminação não estão conforme o plano e o centro do palco tem problema. Para corrigir tudo isso, o fornecedor levará 15 dias e necessitará de um material adicional de R$50 mil. O cara quer ganhar 80 e ele não entregou tudo e ainda vai precisar gastar 50, vai ficar mais caro o molho do que o peixe. Esse fornecedor, ele foi bem sacana, né? Então, para corrigir esse custo, né, para corrigir esse problema, vai gastar 50 mil, né, e que foram apresentados para a empresa assim, de quem será a responsabilidade de pagar os 50 mil do custo? E será que ela vai ter que pagar os 80 mil da pontualidade? Olha, precisa ver muito bem o que está descrito na análise do contrato. E aí, monitorar para que esse fornecedor não tente se beneficiar com algo que ele não realizou. Então, qual justificativa e qual a base de cada decisão que você vai tomar como gerente de projetos nessa situação da aquisição? Então, o contrato possui cláusulas de ressarcimento de custos, ou seja, olha, eu estou contratando a mão de obra dessa equipe para fazer o palco mundo, mas o valor da matéria-prima, você que vai pagar para mim, o custo, e ainda mais a minha remuneração da equipe. Tá? Então, essa cláusula é de ressarcimento de custos. E incentivos, se tudo ocorrer perfeitamente. Então, eu fico com o custo da matéria-prima, tá? Você administra a mão de obra, me dá pronto conforme o que está descrito no acordo, no contrato. E assim, você ganha, se você conseguir reduzir o tempo, o cronograma e o prazo, você ganha um incentivo, que esse tipo de contrato chama custo mais remuneração de incentivo, CMRI. Essa remuneração de incentivo para esse fornecedor está em 80 mil. Só que ele tem que entregar antes do prazo e com qualidade adequada. De acordo com a situação apresentada, o fornecedor receberá o bônus de 80 mil. Será que ele tem direito a 80 mil? Veja bem, ele entregou antes do prazo, mas ele entregou tudo? Tudo é questão de padronização de como fazer a gestão dessa aquisição. Então, primeira mão, vamos planejar, né? Segunda mão, vamos conduzir, ou seja, acompanhar, tá? Controlar. Aí vem a palavrinha, olha, ele não vai entregar antes do dia, porque não está pronto, ou não está com a qualidade adequada, as cores da iluminação não são as mesmas descritas, porque nós fizemos o teste e a qualidade não está de acordo. Olha aí a importância que é o controle dessas aquisições. E encerrar as aquisições seria, olha, se você entregou antes do prazo e está com a qualidade adequada, reduziu o custo, então merece a remuneração de incentivo. Beleza, vai merecer os 80 mil. Mas já sabemos que esse fornecedor entregou antes, mas faltou a finalização do piso de madeira. Tem problema no centro do palco e a iluminação está ruim. Então, vamos entender o problema, vamos estudar o contrato, analisar o cenário desse contrato como pano de fundo. Ó, é aquilo, o contrato, aí eu quero ganhar, e você fica com o problema, né? E analisar o resultado final. O que vocês duas acham dessa situação? Bem complexa, né, professora? Olha, o fornecedor, vamos relembrar aqui toda a história. O fornecedor entregou o produto fora da especificação, então já não passava no controle de qualidade. A correção dessa falta de especificação vai trazer um atraso de 15 dias. Será que eu tenho esse tempo para refazer?
né? A correção dessa situação vai gastar mais 50 mil. Mais 50 mil, não é o que já estava previsto. E o fornecedor quer receber o incentivo de 80 mil. Ixi, ficou mais caro do que tudo. O contrato. Esse tipo de contrato, CMRI, custo mais remuneração de incentivo, é combinado. O que é combinado não é caro, vamos pagar, tá? Mas vamos pagar dentro do quê? Das condições estipuladas. O combinado com o fornecedor é que se houver adiantamento no prazo, tá? Ele recebe. Atraso, ele não recebe. Ele receberá esse bônus, mas para receber esse bônus, ele tem que estar com a qualidade ali descrita, as especificações detalhadas no projeto, tá? Claro que este acordo é baseado em algo relacionado a metas pré-estabelecidas pelo gerente de projetos, onde haja vantagens referente a custo, prazo ou qualidade. Tá? No cenário, analisando esse cenário, usando o contrato como pano de fundo, né, nesse caso, vamos ver se há necessidade de pagar o bônus. O contrato é claro, diz que o cliente contratante pagará o reembolso de custos e também o bônus. Então, vou ter que arcar com 50 mil, com certeza. Em caso de adiantamento ou qualquer interferência positiva no custo, prazo e qualidade. Ó, já revisamos. O fornecedor vai atrasar 15 dias na entrega do produto, pois este está fora da qualidade e do escopo contratado. E será necessário este tempo de correção. Ele merece os 80 mil? Na minha opinião, ele não merece os 80 mil. Então, resultado dessa análise toda, olha, nós esmiuçamos o problema. O cliente terá que reembolsar o custo, isso é certo. Nós, do projeto, vamos pagar os 50 mil, que é para corrigir o que está fora da especificação. Porém, tá? O tempo não dá para voltar atrás, né? Os 15 dias serão mais 15 dias, tá? Só que estarei livre de pagar a bonificação, porque ele não cumpriu com as metas estipuladas, né, do prazo de entrega. Então, ele até quis entregar antes, mas quis entregar faltando condições. Isso é um exemplo de como nós podemos administrar as aquisições. Porque nessas aquisições, eu vou tratar fornecedor, cumpriu o preço, cumpriu o prazo de entrega, qualidade do que ele entregar. Por isso que precisamos montar um controle de qualidade, de certificação e acompanhamento das aquisições desse projeto. Tá? Beleza? Esse foi um exemplo em que nós podemos considerar que complicou um pouco a nossa vida, temos que estudar mais contratos? Sim, é muito importante que a gente tenha um advogado na equipe de trabalho de projetos que possa estar auxiliando nessa parte de manutenção de aquisições, né? Então, é isso aí, pessoal. A nossa aula comentou sobre análise de riscos, que é muito importante para que a gente mantenha sempre o nosso padrão, né, de identificação do problema, de resolução, de resposta a cada um desses riscos, né? E também no gerenciamento de aquisições, o quão é importante você fazer a análise e estar bem amparado com o contrato, que você consiga dar o bônus, mas que você dê o bônus satisfeito, não que você não gostou do serviço ou que não está de acordo, né? E assim por diante. Então, por hoje é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Quem chegou mais no finalzinho, a aula vai estar gravada, já está à disposição de vocês. Tá? Alguma pergunta, alguma consideração?